Gênesis, capítulo 13. Abrão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito com a sua mulher, e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel, e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló: "Nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda." Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Promessa de Deus a Abrão. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: "De onde você está? Olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes, para sempre, toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra, de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você." Assim, Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Manre, na cidade de Hebrom, e ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. A teologia de Gênesis, capítulo 13, Gênesis 13, a separação que revelou o coração. Enquanto o capítulo 12 mostrou Abrão tropeçando no Egito, o capítulo 13 revela seu retorno à terra prometida, mais rico, porém mais sábio. A narrativa se concentra num conflito aparentemente mundano entre pastores, que se transforma num teste decisivo de caráter e fé. Abrão, agora enriquecido com rebanhos, prata e ouro, 12:16, retorna ao lugar onde havia construído seu primeiro altar, 13:3-4. Mas a terra não pode sustentar os rebanhos combinados de Abrão e Ló. Seus pastores começam a contender. O texto poderia descrever uma briga comum, mas o que emerge é um contraste espiritual profundo. Ló levantou os olhos e viu a bem regada planície do Jordão, 13:10, como Eva viu que o fruto era bom, 3:6. Sua escolha é calculada. As cidades prósperas, mesmo próximas a Sodoma, onde os homens eram maus e grandes pecadores, 13:13. Abrão, porém, oferece a Ló a primeira escolha, atitude impensável numa cultura onde os mais velhos decidiam. Quando Ló parte para Sodoma, Deus fala novamente a Abrão: "Levanta agora os teus olhos", 13:14. Mas desta vez a visão é celestial, não terrena. A promessa se expande. Toda a terra que ele vê será sua descendência para sempre, uma descendência incontável como o pó da terra. O significado oculto de Gênesis 13, a escolha de Ló prefigura o perigo de julgar pela aparência. Sodoma será destruída no capítulo 19. A generosidade de Abrão mostra fé. Ele cede terras, mas ganha promessas eternas. O contraste de olhares. Ló vê com olhos naturais, terra fértil. Abrão vê com olhos espirituais, herança divina. O capítulo termina com Abrão estabelecendo-se nos carvalhais de Manre, em Hebrom, local que se tornará central na história de Israel. Enquanto Ló se aproxima de Sodoma, Abrão constrói outro altar, 13:18, marcando cada etapa de sua jornada com adoração. Assim, o que começou como uma disputa por pastagens revela dois caminhos. Ló busca prosperidade imediata, mas caminha para a destruição. Abrão, aparentemente perdendo, ganha tudo, pois Deus é sua herança. Esta separação familiar prefigura uma verdade eterna.
Nem todos que começam juntos na fé permanecem nela. As escolhas cotidianas revelam para qual altar caminhamos: o de Deus ou o de Sodoma.